A paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Paz do Senhor, Deus abençoe. Hoje nós vamos estar falando acerca da genealogia de Jesus Cristo, explicando um pouquinho acerca uma grande dificuldade que existe de nós lermos a genealogia e compreendermos. Algumas pessoas não gostam de ler a genealogia, mas nós queremos mostrar alguns tesouros, algumas riquezas que existem através dessa genealogia, e eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com essa mensagem. Vamos estar fazendo uma oração. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos. Obrigado por esta grande oportunidade, que esta mensagem possa alcançar muitas vidas, que abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos entender, compreender as riquezas e os princípios da Tua Palavra, para que nós possamos ser realmente, Senhor, ricamente abençoados, para que nós possamos manifestar o reino do Senhor para a honra e glória do Teu nome. Assim nós te agradecemos. Amém. Amém. Então, nós estamos com um projeto já há algum tempo de nós estudarmos detalhadamente o Evangelho de Mateus, né? O primeiro dos Evangelhos do Novo Testamento. E para que você possa entender, eu vou falar o que é o Evangelho. O Evangelho, ele é a história e a doutrina de Jesus. Tem muita gente que confunde doutrina com dogma. Doutrina é aquilo que vem de Deus, é aquilo que vem na Bíblia, é aquilo que vem da parte de Deus. E dogma é aquilo que o homem cria. Ah, não pode isso, não pode aquilo. Então existe uma diferença entre essas duas coisas. E falando de Evangelho, o Evangelho são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. São os 4 livros principais do Novo Testamento. E nós vamos estar explicando e entrando, mergulhando dentro deste assunto, né? O primeiro assunto vai ser sobre a genealogia. E por que são 4 evangelhos? Pense comigo, por exemplo, você vai num lugar onde tem uma paisagem linda, né? Uma cachoeira, uma montanha, um lugar lindo. O que os teus olhos vê ali, se você for tirar uma foto, na foto não vai sair tudo o que teus olhos estão vendo, a não ser que você tire uma foto panorâmica. E por isso que existem 4 evangelhos, né? Porque se fosse só um, não seria possível relatar tantas coisas que Jesus nos deixou para nós, que Jesus viveu. Então, por isso que são 4 pontos, 4 visões que nos trazem um pouco sobre a vida do nosso Senhor. E falando dos evangelhos, o primeiro evangelho é o evangelho de Mateus, que nos apresenta Jesus como o rei. Todo rei tem o seu reino, todo rei tem a sua genealogia. Ou seja, Jesus ele não caiu de paraquedas e é rei do nada. Existe uma história por detrás de tudo isso. O segundo evangelho é o evangelho de Marcos, que nos aponta Jesus como o servo fiel, o servo sofredor. O terceiro vai nos falar o evangelho de Lucas, que nos apresenta na sua totalidade humana, Jesus como o Filho do Homem. O quarto, o evangelho de João, que nos mostra Jesus como o Filho de Deus. É o evangelho mais profundo, é algo incrível que nós queremos estudar também. E algo interessante que vai falar lá em Apocalipse 4:7, onde está falando a respeito da semelhança, de como são os querubins, os anjos do Senhor, os 4 seres viventes. Então, Apocalipse 4, verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O leão nos fala do evangelho do rei, né? Porque ele é o rei da selva. O leão é o rei da selva, então fala do primeiro evangelho. Continuando. O segundo é semelhante ao novilho. Novilho é um boi, é aquele que serve as pessoas, que tem uma paciência, que carrega a carga. E nos fala do evangelho de Marcos, que Jesus é o servo fiel. Ó, o terceiro tem o rosto como de homem, nos lembra do evangelho de Lucas. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando, né? A águia é o rei dos céus, né? Tem a visão, tem o controle. Então, aqui nos aponta sobre essas 4 características do evangelho. Mas então, Amém? Então, a genealogia de Jesus, quando nos fala aqui,
livro da genealogia de Jesus começa com filho de Davi e filho de Abraão. O que é isso? Aqui está tendo uma ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, que os dois formam um só livro. Antigamente, se você for ver, existiam os ferreiros que trabalhavam com ferro. Se ele pegasse duas chapas de ferro para emendar uma na outra, ele colocava uma em cima da outra e com um martelo no meio do fogo quente ali, aquilo unia. E depois que une aquilo dali, não se solta mais. É impossível se soltar. Assim é a mesma coisa aqui. É uma ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Isso ninguém pode mudar. Isso nos fala que Jesus vem lá, ele é Deus desde o princípio até o final dos tempos. Outra coisa interessante, só para você entrar já no versículo 1 ali, vai estar aqui. Então, o versículo 1 vai falar de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Lá em 1 Crônicas 22:10 está escrito: Este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Aqui é uma promessa que Deus está fazendo para Davi, que o reino estará estabelecido sobre a sua descendência para todo sempre. No versículo 1 nós já vemos na genealogia que Jesus é da descendência de Davi, então é Deus cumprindo uma promessa. Amém? Então, e outra coisa, outro detalhe também que existe no Evangelho, nos Evangelhos, a introdução aos Evangelhos, é nós entendemos que para que Jesus viesse como rei, todo rei, né, deve ter uma genealogia, né? Então, por isso que em Mateus existe uma genealogia, porque todo rei tem que ter uma genealogia, tem que ter a sua história, o seu pedigree, sua árvore genealógica. E Mateus tem que começar com uma genealogia. Em Marcos, então Jesus como rei, há uma genealogia para ele ser realmente herdar, né? Ou seja, a ligação entre reino. Já o Evangelho de Marcos, que apresenta Jesus como servo, não existe genealogia, porque apresenta Jesus como ninguém. Como um servo. Um servo não carrega uma história. Não carrega uma história. É um simples servo. Não apareceu a simplicidade também dele. Por isso que não há. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo todo o poder, não quis se aparecer. Hoje em dia a gente vê por aí, se o camarada não estiver no cartaz, ele não emprega, né? Ele tem que se aparecer, né? Já não tem humildade. Então, e Lucas, se você for analisar, Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Então, aquele que veio para salvar e resgatar o que se havia perdido. Então, em Lucas, apresenta Jesus como homem, né? O filho do homem. Então, a genealogia que há em Lucas, ela vai lá em Adão. Em Mateus, vai até mencionar Abraão como patriarca e Davi como rei, para reino. Servo, em Marcos, como um ninguém, não há genealogia. Em Lucas, é uma genealogia que mostra ele como filho do homem, né? Como homem. Então ela vai até Adão. Ela dá início em Adão. E em João, que apresenta Jesus como o Filho de Deus e o próprio Deus, não há genealogia. Porque ele é Deus e Deus não tem princípio. Nem fim. Nem fim, né? Então, por isso que fala lá no verso 1 de João, então. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Desde o princípio, ele sempre esteve junto. E esse princípio, né, não é o princípio de Gênesis. É um princípio incalculável, né? Então nós vamos entrar agora no primeiro aspecto, acerca dos nomes, das duas referências aos dois filhos, melhor dizendo. O que significa ser filho de Davi e ser filho de Abraão? Primeiramente, quem foi o filho de Davi? Nós sabemos que o filho de Davi foi Salomão. Então havia na vida, né, a vida de Salomão, havia nele três características que apontavam para Jesus. Porque ele era uma representação. A primeira característica é porque Salomão ele era o herdeiro do trono, filho de Davi. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E terceiro, Salomão foi quem edificou o templo para o Senhor, para Deus. Então a primeira questão, Salomão herdeiro, né, ou seja, ele herdou o trono. A Bíblia fala que o trono de Davi jamais terá fim.
Jesus disse a respeito de si mesmo: eu sou a raiz de Davi. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Também vemos que Jesus reinará para todo sempre. Lucas capítulo 1, versículo 33. Então o trono de Davi jamais teria fim. A dinastia jamais teria o fim. Porque Jesus agora não morre e ele vem para reinar sobre toda a terra. Amém. Segundo, Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E a sabedoria, o próprio Jesus, como a própria sabedoria, cumpriu isso. E essa sabedoria, ela está disponível a nós hoje, através do Espírito Santo de Deus. Terceiro, Salomão foi quem edificou o templo. E Jesus está edificando o templo hoje que somos nós. Então, o templo que Salomão edificou é uma representação, é uma ilustração daquilo que realmente Deus queria fazer. Deus não quer habitar em prédios. Deus quer habitar em nós. E Jesus está edificando hoje um templo que não é mais um templo prédio, mas é um templo pessoas. A igreja do Senhor para a habitação da glória de Deus. É essa edificação que Deus está fazendo. Então eu falei acerca das 3 características. Jesus também é chamado de filho de Abraão. E quem foi o filho de Abraão? Aí eu falo, se você quiser acrescentar. O filho de Abraão, que é apresentado aqui, foi Isaque. E também havia na vida de Isaque 3 características que apontavam para o Senhor Jesus. A primeira foi que Isaque foi um instrumento de Deus para abençoar todas as famílias da terra. Segundo, Isaque foi oferecido por Abraão como um sacrifício, simbolicamente ele morreu e ressuscitou. Terceiro, Isaque recebeu uma noiva. Então, primeiro, Isaque foi o filho da bênção para todas as nações. E Jesus é o filho de Abraão, porque neles todas as famílias da terra são abençoadas. Então, em Cristo, essa promessa é cumprida. Foi uma profecia, uma ilustração. E a realidade se cumpriu em Cristo Jesus. O que abençoa, o abençoador a todas as famílias da terra, a todas as nações. Isaque foi oferecido como sacrifício, segundo, Sim. E foi Jesus que de fato foi oferecido como sacrifício. E isso não é analogia nem ilustração, isso é realidade. Ele foi oferecido como sacrifício e morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia para nos dar vida. Amém. Terceiro, Isaque recebeu uma noiva, que o seu pai preparou. Jesus vai receber a sua noiva, a noiva que o Espírito Santo tem preparado e ele vem buscar. O dia está cada dia mais próximo, Nós somos a noiva do Cordeiro. Então, para fechar aqui esse raciocínio, Davi e Abraão, são as 2 pessoas mais importantes, no Velho Testamento. Abraão, porque é pai da fé, é o começo, é um recomeço. Deus recomeça em Abraão, porque Deus havia mandado um juízo sobre a terra. Quem participou desse juízo foi Noé. E Deus agora recomeça com Abraão. E Deus não trabalha mais individualmente. Deus agora, ele está formando um povo. Ele está formando uma igreja. E Davi também é uma das pessoas mais importantes, porque dele procede o trono eterno. Amém. Então você veja como é muito rico, Esse é apenas o versículo 1 do capítulo 1 da genealogia. Às vezes nós lemos com pressa e passamos por cima e fingimos que entendemos e acaba por aqui mesmo. Mas a palavra de Deus ela é muito rica. Quanto mais você mergulha nela, mais você vai aprendendo, mais você vai entrando e conhecendo mais. Então, o nosso Deus é muito grande, Esse foi só o nosso primeiro vídeo. Esperamos aí que vocês possam acompanhar, dar continuidade aí até o final desse trabalho. Amém? Amém.